relacionado aí. Irmão, qual que é a origem da magia draconiana? Tá. A magia draconiana, ela vem, embora não se tenha um entendimento exato. A maioria defende que é nessa questão suméria do Enuma Elish. A maioria entende, aonde temos uma versão da criação dos deuses, outros acreditam que seria de uma origem babilônica. Tanto que lá nós temos a imagem de Marduk como grande deus, marcando o início e a criação, a defesa da criação da humanidade, satisfazendo os desejos de Ea ou Enki, que seria o que nós temos mais próximo, pegando assim de uma forma figurativa, da versão mais próxima do nosso Lúcifer. Então, mas a maioria tem como entendimento e preferência, baseado na questão de fósseis, registros, como Suméria. Aonde Tiamat, embora na parte suméria seria Namu, de alguma forma a maioria acabou preferindo usar o nome Tiamat, que já seria mais na questão babilônica, e aí mostra um pouco dessa briga também de qual é mais antigo, Babilônia versus Suméria, a qual temos muito pouco escrito, porque são civilizações que não se adequaram a procurar deixar tanto registro, como, por exemplo, os egípcios. Conforme a gente vai ter outra oportunidade para falar, né? A linha egípcia, a magia egípcia, ela não deixa de ser um desdobramento seguido da ancestralidade por parte da magia draconiana. Tanto que os deuses egípcios são cultuados na linha draconiana, e os egípcios se diziam filhos das estrelas, que seria uma referência a dragões, porque estrela, por causa de a questão de, além da questão da iluminação, da luz, a sua distância, a questão de seres que vêm do céu, e, lógico, se tratando de seres alienígenas também, que vêm de outros países, de outros mundos. Então, a magia draconiana é interessante, que ela também acaba, independente de se acreditar no ocultismo místico dela ou não, mas a magia draconiana, na sua historiografia, ela é extremamente aproveitada como base de pesquisa para o pessoal que é amante de estudos de ufologia, extraterrestres, até porque, partindo do princípio que a Terra foi criada, é lógico que quem criou não nasceu na Terra, veio de outro lugar. Então, se olhar por um outro olhar, acaba servindo como uma base poderosa para o pessoal que gosta da ufologia. Então, na linha suméria, nós temos o intuito da magia draconiana, trabalhando com esses deuses, a partir da origem de Tiamat, Apsu, seu primeiro-ministro Mumur, que na verdade nada mais seria do que Tiamat, a questão da criadora, a deusa serpente, muito, embora não tenha um consenso, para não dizer aqui, eu estou falando que não tem um consenso. Se acredita que Tiamat seria um desdobramento do arquétipo de Leviatã na demonolatria, assim como também alguns concordam, outros não, que Tiamat seria, no olhar egípcio, o que nós temos como a deusa Apep, a representação do caos primordial que devora mundos e universos. Até porque Tiamat ela é vista na origem da criação como uma deusa de revolta, uma deusa de caos, que se alia a Apsu, aonde na criação, incomodado com o barulho, com o fuzuê dos deuses, queria então destruir os deuses. E justamente nesse intuito de sobrevivência dos deuses, Ea ou Enki, como o pessoal preferia, ou acha mais fácil de lembrar, juntamente a outros deuses, como Anu, que seria um desdobramento, uma variação mais aproximada que nós temos do Adonis judaico, juntamente com Ki, embora se entenda que não foi citada na Bíblia Sagrada nenhuma deusa, mas seria a esposa de Anu, que significa Anu, céu, Ki, terra, juntamente também com Eres Kikau, que seria um desdobramento, variação de Hecate, que também é uma das deusas Dracos, que reverenciamos na magia draconiana do caminho da mão esquerda, juntamente com vários deuses, principalmente Marduk, embora tenha algumas discussões de consenso dizendo que não, que foi Anu
na maioria da historiografia draconiana, se entende que Marduk, em defesa dos deuses, deus do fogo, da sabedoria, também entendido como o principal filho de Lúcifer, juntamente com um arco, com uma lança de fogo, acaba comandando os ventos norte e sul, não permitindo que Tiamat consiga fechar a sua boca, e com aquela lança de fogo, ele mata Tiamat, derrota Kingu, que carregava também as famosas tábuas do destino, e acaba dessa morte de Tiamat fazendo a criação da humanidade, a criação do céu, a criação do mundo como hoje conhecemos, humanidade criada para servir aos deuses e participar de um processo de evolução, ao qual é interessante, porque segundo a linha draconiana suméria, Marduk levou adiante essa ideia da criação do homem a pedido de Enki, que olhou pela humanidade e pediu que o homem pudesse ser criado, misturando sangue ao barro. Diferente de outras variações, como nós temos no Egito, a questão de Atum, que criou o homem do barro, e a questão dos Gênesis, que criou o homem do barro, Adão, soprando nas suas narinas e dando vida. Então, como qualquer sistema ocultista, um acaba copiando o outro, aquela discussão que um plagia o outro, mas, na verdade, são olhares diferentes e que num telefone sem fio, imagina, hoje com a internet o pessoal já distorce a informação, então tu imagina aquela época lá que se escrevia meia dúzia de coisas numa pedra e passava da boca para o ouvido. É claro que sempre vai ter vários temas e variações que disformam, mas baseado nessa idolatria desses deuses primitivos, baseado ao longo dos séculos, mesmo com pouca coisa escrita, através de gnoses, meditações, práticas ritualísticas, foi se desmembrando não só a linha draconiana como seu panteão de deuses, mas também buscando o entendimento da linha draconiana ao longo dos seus mundos e esferas no sentido evolutivo, e, por que não, entendendo que a partir do momento que são deuses, eles conseguem manipular energias para satisfazer o ego humano, ou também, como eu bem digo, testar o ego humano satisfazendo os seus desejos, levando eles a verdadeiras quilifas de expiação, e aos que conseguem sobreviver e vencer seus egos, facilitando para subir na árvore e provar do verdadeiro fruto do conhecimento que, tanto na linha draconiana como na linha egípcia, e num olhar moderno, na questão, falando aí da questão de Telema, nós temos o maior intuito evolucionista, que é a ideia da transcendência. Então, diferente do que a maioria acha da magia draconiana, embora, claro, que a maioria que procura, como qualquer sistema, é para satisfazer os egos, é para satisfazer as suas necessidades da matéria e da psique, mas, na verdade, o intuito da magia draconiana, assim como da magia egípcia, assim como no olhar telêmico, é a transcendência do homem-deus.